Fala pessoal do Tamo Junto Podcast, estamos de volta depois de muito tempo, espero que vocês tenham sentido saudade de mim, que eu tava com muita saudade de vocês. E hoje nós vamos começar com o pé direito, num lugar muito especial, muito espiritual, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então fica coladinho até o final que vamos ter um convite muito especial. Hoje estou aqui com Poliana Vecchio, ela é historiadora e tá incumbida aqui de fazer a história, né, do templo, também faz da igreja em vários aspectos, então nós vamos conversar, ter um bate-papo muito agradável e legal e fica coladinho aí. Vamos começar, Poliana, primeiramente te agradecendo pela oportunidade de estar conversando com você e eu quero saber como que está sendo esse momento, acho que mágico para todo mundo que é membro da igreja e principalmente para você que está sendo essa responsabilidade de fazer a história aqui, tanto do templo quanto a igreja em Minas Gerais. Me conta aí. João, primeiro te agradecer pela oportunidade de falar para os seus seguidores, para os seus ouvintes. Muito grata de estar aqui. É muito bom estar nesse momento histórico para Minas Gerais, para Belo Horizonte, para os membros da igreja daqui, que é a inauguração do templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que está localizado aqui no bairro Engenho Nogueira, na Pampulha, em Belo Horizonte, e vai atender não só Belo Horizonte, mas toda Minas Gerais, né? E para que os membros da nossa igreja possam fazer ordenanças sagradas com o Pai Celestial. E a minha responsabilidade, como você me perguntou, é trazer um relato histórico de como vão ser esses eventos, né, de visitação pública e de dedicação, que é a inauguração do templo, e de mandar para a central da igreja nos Estados Unidos, para que possa ser guardado, muito bem guardado, e ficar para a posteridade, né, para que 100 anos, 200 anos, as pessoas poderem consultar como foram esses eventos. Que legal. E eu gostaria de saber o que representa essa questão que você falou da visitação pública. O que significa isso para a população que não é membro? Não membro pode vir também a visitação ao templo? Sim, todas as pessoas são convidadas, independente da religião ou de não ter uma religião, porque o templo é um lugar para conexão com o alto, né? Conexão com aquilo que está acima de nós, independente de como que a pessoa enxerga esse divino, esse metafísico, né? Para nós é Jesus Cristo, mas todas as pessoas que têm uma conexão com aquilo que não se pode provar, né? Com o que vem de cima, elas vão se sentir tocadas no templo, que é um lugar para conexão, né? Com o divino. A visitação é uma reverência à cidade de Belo Horizonte, pedindo licença, né, para funcionamento aqui, mostrando para as pessoas quem nós somos, o que fazemos, o que é o templo. Então a gente está fazendo esse evento de casa aberta, né, para que as pessoas possam vir e matar a curiosidade e também se conectar com o divino. Mas legal, então assim, qualquer pessoa pode vir então. Fiquei sabendo que é do dia 13 ao dia 27 de junho. Mas qualquer pessoa pode vir? Qualquer pessoa pode vir. Nós vamos estar abertos de 13 a 27 de junho, de 9 horas da manhã a 9 horas da noite, em alguns dias na parte da tarde, exceto aos domingos. No domingo a gente tem as nossas reuniões dominicais, né? Então nós não vamos estar aqui no templo. O trabalho todo é voluntário. Qualquer pessoa pode vir, não precisa agendar, é só vir até aqui e tem as instruções. O templo não vai estar em funcionamento, não tem ordenanças, né, cerimônias. Vai ser uma visita como se fosse uma visita a um museu. Então vai ter uma fila, né, se for um horário mais movimentado, toda com sombra, que foi tudo preparado. A gente preocupa muito com a saúde das pessoas. Eu vi aqui mesmo. Exatamente. E aí tem os guias e vai entrando em cada um dos cômodos do templo e aí vai ter um guia falando o que acontece naquele recinto. Legal demais. Eu conheço um pouco você, né, Poliana? A gente sabe que você gosta de história, né? Por isso é a historiadora responsável. Tem alguns simbolismos que vai de encontro com a cultura mineira, né?
Você tem algumas coisas que você pode dar um spoiler aí, não pode contar tudo não, que a gente vai esperar vocês aqui, né? Mas alguma coisinha que tem a ver com a história de Belo Horizonte, Minas Gerais? Tem muitas coisas. Bom, os templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, João, eles têm um padrão de engenharia e arquitetura parecido no mundo todo. Porém, nenhum templo é igual ao outro. Por quê? Quando o profeta, nosso líder superior, anuncia a construção de um templo em um determinado local do mundo inteiro, previamente é feito um estudo da história daquele local, da população daquele local, dos valores, né, daquelas pessoas, para que algumas características do templo, algumas nuances de arquitetura, decoração, engenharia, possam contemplar essas especificidades. Então, no caso de Belo Horizonte, vieram as equipes, né, de arquitetura, urbanismo, e primeiro escolheram a região da Pampulha por causa da própria importância da Pampulha como conjunto arquitetônico, turístico, feito para ser o lugar principal de turismo em Belo Horizonte, porque a Pampulha foi feita pelo Oscar Niemeyer, né? Então ela é um complexo já que é tombado como patrimônio histórico. Então, quando a igreja escolhe a Pampulha, já significa estar escolhendo um lugar que já é simbólico para os mineiros, né? E ainda na Pampulha, em Ouro Preto, né, nas próprias construções históricas de Minas Gerais, os arquitetos, as arquitetas, né, o próprio profeta também, as pessoas começaram a ver um padrão que era a azulejaria portuguesa, né? Que são aqueles azulejos que são de cor branca e azul, e que tem muito em Ouro Preto, e tem na Pampulha também. Se você vai, por exemplo, na Casa do Baile, né? A Casa do Baile embaixo, assim, né? Toda é azulejo, branco e azul. Então, para poder fazer uma reverência a Belo Horizonte, a Minas Gerais, existe uma identidade visual do Templo de Belo Horizonte baseada nesses azulejos portugueses. Então, os vitrais têm esses círculos concêntricos com uma flor no meio, as cores azuis, brancas e dourados. A tapeçaria tem essa identidade visual também. E quando a gente olha para o teto, os roda-tetos também têm essa identidade visual. Inclusive foi talhada em granito também esses círculos concêntricos. Então, essa reverência e esse respeito que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias tem pela localidade. Então, se você for no Paraná, tem coisas do Paraná. Se você for a Salvador, tem coisas de Salvador. Se você for a Hong Kong, tem especificidade de Hong Kong. Tal é o respeito que a gente tem pela cor local, pela localidade onde o templo é construído. Isso é muito legal, deu para perceber mesmo, né? A Poliana me falou, presta atenção em alguns detalhes, e eu prestei, foi bastante legal. Queria saber, meus seguidores às vezes me perguntam, porque eu falo muito da igreja no meu canal. Okay. Tem algum mito que você gostaria de tirar sobre o templo, que as pessoas pensam, uma curiosidade, por que o templo só pode para, né, agora na Casa Aberta pode para qualquer pessoa que queira visitar, mas depois desse tempo, quando for dedicado o templo, só pode membros. Por que só pode membros entrar no templo depois desse momento? Então nós vamos responder de duas maneiras, João. O membro que vai entrar, a pessoa que vai entrar no templo após a dedicação ao Senhor, ela tem que ter estudado, ter sido preparada para ela entender, absorver aquilo que ela vai aprender ali, que é sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho mesmo de Jesus Cristo e os convênios, ou seja, os acordos que ela vai fazer com Deus, em que ela vai se comprometer, né, que basicamente são os 10 mandamentos, né? Ela vai se comprometer a ter uma vida reta, que a gente fala, que é seguir Jesus Cristo, e vai receber bênçãos com isso. Então, primeiro a pessoa tem que se preparar para aquilo. Então, para ela não entrar despreparada, aí ela é membro da igreja com pelo menos 1 ano de batismo, e a gente também faz um curso de preparação para entrar no templo. Então, ela própria tem que estar preparada. E a segunda coisa é que a gente considera o templo um lugar sagrado. Então, a gente tenta evitar que haja banalização do templo. Então, quem entra no templo tem que ter um padrão
de vida, de dignidade. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz é seguir os mandamentos, a gente cuida da linguajar, né? Porque nada impuro pode entrar no templo. Então a gente convida as pessoas a se purificarem para entrar no templo. Isso não significa que ele é proibido. Qualquer pessoa que esteja disposta a seguir esses princípios e se tornar um membro da igreja, ela pode entrar no templo e inclusive ela pode frequentar assim diariamente. E uma curiosidade, né? O templo, todas as pessoas se vestem de maneira igual, que é de branco, né? Então ali não tem rico, pobre, não tem estrangeiro, não tem brasileiro, né? Todo mundo ali está em comunhão. Então isso quer dizer que a pessoa mais simples do mundo, do lado de uma pessoa que tenha muita visibilidade, elas estão ali no templo como iguais, porque ambas fizeram os convênios, estão se mantendo dignas para entrar. Então é nesse sentido que o templo é, digamos, exclusivo para pessoas que fizeram esse convênio. E não de exclusão, não é um clube em que você paga e tem exclusividades. É um lugar sagrado em que você se compromete a ter um estilo de vida diante dos olhos de Deus mais elevado para poder frequentá-lo. Isso é muito legal, né? Uma das coisas que eu mais fico maravilhado quando eu entro dentro do templo, que todos, parece que a gente não tem distinção ali, né? Todo mundo é igual como Deus fala, né? Todo mundo é igual perante Ele. Então, isso é muito bacana. Isso faz a gente até arrepiar, porque é gostoso a gente sentir essa sensação. É muito legal. Para terminar, porque a gente vai fazer esse bate-bola bem rapidinho, porque a gente tá desejando que as pessoas venham aqui, que isso aqui lote, né? A gente tá preparado para isso, né, Poliana? A importância de abrir nesse tempo, nesse período, para a população, a igreja faz questão, né, das pessoas virem aqui, sentir o desejo. A gente falou, não vai ter, né? Não vai ter um culto aqui, não vai ter uma reunião, né? É mais para sentir mesmo como que ficou bonito também. Mesmo a pessoa ver só o prédio, ele sente já um lugar diferente na terra, né? O que a gente já sente dentro do templo. E eu posso ser categórico em falar que lá dentro se sente mais perto do céu, porque lá dentro se fala sussurrando, né? Não tem barulho, é muito gostoso. O ambiente já do lado de fora, imagina do lado de dentro. Então, Poliana, para a gente encerrar, vamos fazer o convite para as pessoas que desejam estar aqui nos dias entre o dia 13 ao dia 27. Você pode falar os horários e os dias que vai estar disponível a visitação? Tá certo. Então, toda a população belo-horizontina, de idosos, crianças, pessoas com necessidades especiais, nós estamos preparados para receber todos vocês aqui no Templo de Belo Horizonte, aqui no bairro Engenho Nogueira, na Pampulha, do dia 13, que é um sábado, até o dia 27 de junho, que é um sábado, para vocês conhecerem o templo. Durante os dias segunda, terça e quarta, o horário de visitação é de 1 da tarde às 9 da noite. Durante os dias quinta, sexta e sábado, o horário é de 9 da manhã às 9 da noite. Você vai entrar aqui, tem alguns estacionamentos conveniados, não tem nenhuma cobrança. Você vai ser direcionado para uma fila, se tiver um movimento maior. Nessa fila tem sombra, nós temos água disponível aqui, gratuitamente. Depois dessa fila você vai ser preparado para entrar no templo, colocar um propé, né, porque lá tem carpetes muito claros, então para manter o lugar. E aí você vai fazer um tour que dura entre 20 e 40 minutos, depende do tanto de gente que tem aqui. E aí vai ter um guia que vai te explicar cada lugar ou o grupo onde você está. E aí depois você sai, né? E pode tirar fotos do lado de fora do templo, do lado de dentro não, é uma visitação como se fosse de um museu. E a gente acha que você vai ter uma conexão com o divino, seja qual for a forma como você entende isso que é superior a nós. É isso mesmo. Então a igreja se preparou bastante. Do lado aqui do templo tem um estacionamento,
cabe mais ou menos 200 carros, então tá bem preparado. Tem uma equipe aqui gigantesca, né, se preparando, treinando há muito tempo para receber vocês. Não perca a oportunidade. Vou deixar aqui o endereço e as datas e os horários que vão estar disponíveis para visitação. E de antemão já agradeço demais, Poliana, pela essa oportunidade de conversar com você. É sempre um prazer trocar essa ideia. Você passa muita história bacana e muita coisa que nem eu, membro também de mais de 24 anos de igreja, não sabia. Então, te agradeço demais e deixo aí, mais uma vez, não perca, que vai ser muito bacana a sua visita aqui. Muito obrigada, João, e a gente espera vocês aqui no Templo de Belo Horizonte. É isso aí, tamo junto!